Nesse vídeo eu vou te mostrar os melhores atalhos aqui dentro do Figma. Oi, eu sou a Lari Tedeschi, seja muito bem-vindo e bem-vinda à Pan-Americana. Então, o primeiro atalho que eu vou estar mostrando para vocês é um atalho bem básico, mas que muita gente pode se perder, principalmente quando estiver começando dentro do Figma, que é um atalho para se movimentar aqui dentro. Então, eu vou adicionar um retângulo só para vocês conseguirem visualizar essa diferença, tá? Mas é um atalho que facilita muito. Então, o primeiro é o atalho de movimentação. Ao invés da gente ter que ficar selecionando essa ferramenta aqui para se movimentar, que é muito ruim ter que selecionar e daí trocar toda vez que você está, produzindo um projeto, você pode simplesmente utilizar o scroll do mouse. Então você vai pressionar o scroll do mouse, ficar pressionando, se movimentar e daí soltar aonde você quer. Então é muito mais rápido, muito mais fácil quando você está aqui criando do que vir aqui trocar de ferramenta e se movimentar e depois trocar de ferramenta novamente. Então, dessa forma, você consegue ativar essa ferramenta sem ter que fazer essa troca, ali toda hora. Então, apenas clicar aqui e se movimentar. O outro atalho que é muito bom aqui dentro também é o atalho de dar zoom in e zoom out. Então, ao invés de você ter que vir aqui em cima e ficar trocando o zoom por aqui, ou então, usando mais e menos do teclado, basta você pressionar o Ctrl do seu teclado e rolar o scroll do mouse para cima e para baixo. Então, dessa forma, você vai conseguir se aproximar e se distanciar aqui do objeto que você está trabalhando. Eu acho muito mais fácil, facilita muito na hora da prática, realmente a gente consegue otimizar o nosso tempo do que vir aqui e ficar trocando. Vejam que até à medida que a gente vai se aproximando, se desaproximando, aquele valor ali em cima, ele vai alterando. O próximo atalho é o atalho de selecionar e escalar. Então, ao invés da gente ter que vir aqui em cima, na ferramenta de Move e Scale e ficar trocando aqui, a gente pode usar esses atalhos, de V e de K. Então, esse atalho é muito bom para qualquer objeto, mas principalmente quando a gente está mexendo com texto. Então, eu vou adicionar um texto aqui, só para exemplificar, Então, quando a gente quer aumentar esse texto, quando a gente quer aumentar a caixa de texto, a gente vai usar o V. Mas se eu quero aumentar o texto junto com a caixa, eu tenho que usar o K. Então, eu clico no K para escalar. Então, aqui eu vou estar escalando todos os elementos proporcionalmente. Se eu utilizo o V, eu posso estar aumentando, mas não necessariamente escalando aqui esse objeto. Então, nesse caso, eu estou aumentando aqui a caixa de texto, mas eu não vou estar aumentando o texto em si. A gente consegue perceber também essa diferença quando a gente está trabalhando com dois objetos que possuem algumas características. Por exemplo, esses dois quadrados eu vou adicionar um stroke, tá? Em um deles eu vou utilizar a ferramenta de seleção e vou aumentar aqui, Então ele aumentou e ele manteve, aquele stroke de 1. Agora se eu uso o K, utilizando a ferramenta de Scale, eu vou escalar, então eu estou aumentando proporcionalmente aqui o meu objeto. Então vejam que o stroke, ele aumentou junto, proporcionalmente a esse aumento que eu tive da forma. Então esse atalho é muito bom quando a gente quer fazer essa escala de forma rápida, sem ter que ficar trocando ali do Scale para o Move. Os próximos atalhos são aqueles que vão nos ajudar a criar de forma mais rápida os frames e alguns objetos. Então, por exemplo, se eu quiser criar um frame, eu posso vir aqui e clicar em frame ou simplesmente clicar em F. Então, muito mais rápido eu clicar em F aqui, e depois ele já volta automaticamente para a ferramenta de seleção. Outro atalho são os atalhos das formas, Então, R para retângulo, L para linha e O para elipse. Então, R eu já crio um retângulo, O eu já crio uma elipse e L já crio uma linha. Então, esses atalhos facilitam muito quando a gente quer criar essas formas básicas e é muito mais fácil do que ficar aqui selecionando a forma. E são atalhos que lembram muito, Então, R de retângulo, L de linha e o O lembra, uma elipse ali. Então, faz todo sentido ser o O. É bem fácil de lembrar e na prática a gente pode estar usando esses atalhos para otimizar o nosso tempo também. Esse próximo atalho é muito bom também quando a gente quer duplicar uma forma. Então, eu vou adicionar essa forma aqui. E são dois atalhos que a gente vai estar utilizando aqui. O primeiro é o Alt. Então, se eu ficar pressionando o Alt, percebam que o mouse ali, de seleção, ele vai duplicar. Então, aparece um outro mouse embaixo na medida que eu clico no Alt. Isso significa que, se eu não clicar em nada e selecionar esse objeto, eu vou simplesmente movê-lo, certo?
Mas se eu fizer isso pressionando o Alt do teclado, eu vou estar duplicando esse objeto. E agora o próximo atalho para duplicar é o Ctrl D. O Ctrl D duplica, mas ele também mantém as características da última cópia que foi feita. Então, nesse caso, a gente fez uma cópia do retângulo, movendo ele para o lado. Se eu der o Ctrl D agora, ou Command D, ele vai justamente duplicar, repetindo o último movimento que foi feito antes. E se eu continuar, ó, ele vai continuar, ó, duplicando, mantendo exatamente o que foi feito da forma anterior. Então é um atalho muito bom, principalmente quando a gente está querendo fazer, por exemplo, uma sequência, né? E não quer ter que ficar configurando manualmente cada um. A gente pode utilizar esse atalho do Alt e do Ctrl D para duplicar. Muito mais fácil do que fazer o Ctrl C, Ctrl V. E esse último atalho também é muito bom e muito fácil, e é para quando a gente quer, por exemplo, copiar configurações de um objeto e transferir essas configurações para outro objeto. Então, eu vou criar dois objetos aqui para dar exemplos para vocês. Nesse primeiro, eu vou adicionar um gradiente aqui. Então, eu vou adicionar um gradiente aqui aleatório, só para exemplificar. Vou adicionar também uma borda arredondada. E vou adicionar um efeito aqui, uma sombra. Então, vou configurar uma sombra nesse objeto. Então, esse objeto possui várias características. Ele tem a borda arredondada, ele tem um gradiente, ele tem a sombra. Pode ter outras características aqui também, além dessas que eu coloquei. E se eu quiser fazer a mesma coisa nesse retângulo, ó, vou até mudar o tamanho dele, deixar ele assim. Quero que ele assuma as mesmas características do primeiro, e eu não quero ter que configurar, né, cada uma por uma, como a gente fez. Ou muitas vezes a gente quer aplicar em vários objetos, né? E para a gente economizar tempo, como que eu faço, né? Eu vou selecionar esse meu objeto e vou clicar Ctrl Alt C, ao invés de Ctrl C, é Ctrl Alt C para copiar as configurações dele. Então, Ctrl Alt C ou Command Alt C. E vou selecionar onde eu quero colar e Command Alt V ou Ctrl Alt V. E ó, ele já colou exatamente as mesmas configurações. Então ele aplicou a sombra, aplicou as bordas arredondadas e aplicou o gradiente. E funciona também se eu quiser aplicar em vários de uma vez, o que facilita muito, né, a nossa vida aqui dentro do Figma. Então, Ctrl Alt V ou Command Alt V e ele já cola em todos. Então ele copia essas características e já cola. É um atalho aí que nos ajuda muito, realmente faz a gente economizar muito tempo aqui dentro do Figma. Se você gostou desse conteúdo, acesse o site da Pan-Americana para conhecer mais cursos avançados sobre Figma e design. E não deixe de curtir esse vídeo e de se inscrever no nosso canal.